Então, dentro disso, a gente precisa fazer o quê? Desse inventário de riscos? Caracterização dos processos, dos ambientes de trabalho, das atividades, então descrever, né, quais atividades são feitas, que tipo de ambiente de trabalho, as características, precisa fazer a descrição dos perigos, e aí eu sempre vou focar em ergonomia, para vocês entenderem, perigos em ergonomia são fatores de riscos ergonômicos. Então, se faz manuseio de carga frequente, tem esse perigo. Se puxa e empurra carrinhos com cargas pesadas, tem esse perigo ergonômico. Se fica em pé pela jornada inteira do trabalho, tem esse perigo ergonômico. Mas depois que eu identifico os perigos, eu preciso avaliar se esses perigos são riscos. Qual que é a diferença? O perigo, ele é um sinal, um alerta. Pode ser que ele não cause nenhum dano. Se ele tiver em limiares baixos, baixa exposição, baixa frequência, com medidas de controles eficazes. Quando que é um risco? Quando é uma frequência alta que acontece, se repete muitas vezes, tem uma exposição alta, não tem nenhuma medida de controle, entre outras variáveis, aí ele pode se tornar um risco ergonômico. E quando tiver riscos ergonômicos, eu vou fazer o quê? Um plano de ação. Vou recomendar as melhorias para esse risco reduzir ou eliminar nas empresas, com aqueles funcionários, dentro de um plano de ação. Então, é isso que pede dentro desse inventário de riscos. E lá no item D do inventário de riscos fala: no inventário de riscos precisa conter os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR17. No inventário de riscos tem que ter os resultados da avaliação ergonômica nos termos da NR17. Ou seja, aquela empresa que já fez uma análise ergonômica recente, né, que aqueles dados, aqueles resultados estão ativos, né, estão atualizados. Ela vai poder jogar o resultado dessas avaliações ergonômicas no inventário de riscos, e o inventário de riscos da parte de ergonomia estará quase pronto, porque muitos de vocês pode ser que estejam iniciando na área e nunca tenham feito uma análise ergonômica, mas quem já fez uma análise ergonômica e fez uma boa análise ergonômica, embasada, que identifica os perigos antes de analisar os riscos, que dá sugestões de melhoria, que faz um plano de ação, sabe que tudo isso que pede no inventário de riscos, a gente já faz dentro da análise ergonômica, voltado para a área da ergonomia, obviamente. Então, as empresas que já têm uma análise ergonômica bem feita, atual, vai ser muito simples fazer isso aqui que o inventário de riscos pede dentro da NR1. E depois disso, tem que descrever os critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão. Então, qual matriz de risco você usou para determinar que isso é um risco alto, por exemplo, ou qual ferramenta, etc. Então, isso que pede. E olha só que legal, isso aqui vai ser uma mão na roda para as empresas. Claro, vão ser poucas empresas que vão conseguir fazer isso, mas olha o que diz no item 1.8.6. Microempresário individual, microempresa e empresa de pequeno porte que não tiver risco físico, químico, biológico e riscos causados por fatores de riscos ergonômicos, não precisarão fazer o PCMSO, que é um outro documento obrigatório de saúde ocupacional das empresas. Então, olha que bacana. Se ela conseguir fazer uma avaliação ergonômica, uma análise ergonômica, um levantamento que prove que ela não tem os riscos ergonômicos e esses outros também, que outros profissionais que fazem, químicos, físicos, biológicos, ela dispensa um documento que é obrigatório fazer com todos os funcionários, né, que é o PCMSO. Claro, são poucas empresas que conseguem não ter nenhum desses riscos, né? Mas existem empresas que serão beneficiadas nesse sentido também.